a gente começa a destacar técnicas. Então, vamos lá. O que acontece? Uma técnica bem interessante quando a gente fala de adição. Isso aqui tanto na adição quanto na subtração. Só aqui olhando nesse 7 mais 8, dá para a gente pensar em duas técnicas. São duas técnicas interessantes para utilizar em qualquer número. Daí você fala, mas 7 mais 8 é uma continha básica, dá até para somar no dedo. Dá para somar no dedo. Só que é do básico que a gente evolui para o mais complexo. Então, qual que é as duas técnicas principais? Uma é uma que eu chamo de técnica do arredondamento. E a outra é a que eu chamo... Opa, eu acho que deve ter sumido minha câmera quando eu mexi aqui. É, sumiu, mas beleza, depois ela resolve aparecer. Voltou. Então, técnica do arredondamento e tem também a técnica da troca de roupa. Quando eu falo por nomes, você não vai se identificar logo de cara, talvez você já tenha utilizado alguma delas. Porque quando a gente está em aula, eu utilizo bastante, principalmente essa aqui do arredondamento. Mas eu vou destacar como que elas funcionam e depois a gente comenta sobre elas. Quando eu falo técnica do arredondamento, o que dá a ideia de arredondamento? Um número redondo, assim por dizer. Sempre que eu falo número redondo, é um número que termina com zero. Então, qual que é a técnica do arredondamento? Você vai somar, sempre pense o seguinte: quanto que falta de um número para chegar em um número redondo? Por exemplo, assim, eu estou somando 7 mais 8. Quanto que falta para mim chegar do 7 no 10, que é o número mais próximo, o número redondo mais próximo? Ah, do 7 para chegar no 10, 7, 8, 9, 10. Faltam 3. Só que aí você pensa o seguinte: se faltam 3 para chegar no 10, se eu tirar desse 8, se eu tirar 3, sobra quanto? Ah, tirei desse 8, tirei 3, sobra 5. Você percebe que você muda a forma como você está posicionando. Porque se eu faço lá 7 mais 8, geralmente a gente pensa 7, 8, 9, 10, começa a contar no dedo. Tudo bem, nada conta. Mas aí se eu penso o seguinte: 7 mais 8 é a mesma coisa que eu pensar 7 mais 3 mais 5. Por que mais 3 mais 5? Quando eu falo que 8, quando eu falar o 8 não é a mesma coisa que 3 mais 5. 8 é a mesma coisa que 3 mais 5. Então, ao invés de eu colocar o 8 como 8, eu separo ele de forma que fica mais fácil de visualizar. Porque aí percebe que quando eu deixo o número redondo, fica mais fácil fazer o cálculo. Porque 7 mais 3, eu já sei que é 10. 10 mais 5, já sei que é 15. Então, conforme você deixa o número redondo, vai ficando mais fácil de calcular. Aí, só que só com números pequenos? Não. A gente mostrou aqui no número pequeno, vai ficar mais fácil de compreender. Mas qualquer outro número dá para fazer isso. Agora, por exemplo, essa daqui foi a técnica do arredondamento. Tem também o que eu chamo de troca de roupa, que o arredondamento também utiliza. Como assim troca de roupa? Você consegue observar esses números e entender eles de maneira diferente. Por exemplo, 7 mais 8. Quando você utilizar isso, você pensa o seguinte: eu não sei logo de cara quanto que é 7 mais 8. Mas, por exemplo, 7 mais 7. 7 mais 7, geralmente a gente já sabe por causa da tabuada, que é o 14. Então, eu penso o seguinte: 7 mais 8 pode ser a mesma coisa que 7 mais 1. Ou ainda posso pensar o seguinte: 7 mais 8 é a mesma coisa que 14 mais 1. Dá 15. Você percebe que são duas formas de pensar que levam para o mesmo resultado. A gente vai evoluindo isso depois quando eu começar a falar das outras técnicas. Aqui, até coloquei começando a aquecer os motores. É mais para a gente começar a praticar essa parte aqui. Mas beleza. Antes de qualquer coisa, quer falar alguma coisa, quer comentar alguma coisa, faria de alguma outra forma isso aqui? Para multiplicação, eu vou começar com uma bem simples. Mas é bem importante também aquele negócio, colocar sob perspectiva, porque colocando sob perspectiva fica mais fácil, ou melhor até, de trabalhar nela. Que é o seguinte: vou lá fazer 15 vezes 6. Se eu fosse montar isso aqui no papel, eu ia falar, 6 vezes 5 é tanto. 6 vezes 1 é tanto. O que a gente tem que entender? Se eu estou fazendo uma multiplicação, eu consigo utilizar a decomposição para fazer esse cálculo aqui.
Como que é a decomposição? Talvez se eu fosse fazer 15 vezes 6, demoraria mais. Agora, se eu faço 10 vezes 6 e 5 vezes 6 e no final eu somo, fica mais fácil. Isso aqui, você percebe que é justamente pensamento. A partir do momento que na aula passada, eu falei assim para você, sempre que tiver uma coisa grande, você decompõe ela em partes para a gente conseguir resolver. Porque é assim que a matemática faz, ela coloca pequenas partes e soma tudo no final. Então, estou fazendo uma multiplicação, achei ela muito grande, separa ela em partes, uma parte, duas partes, três partes, depois no final você faz a soma. Por quê? 15 vezes 6 talvez seja difícil, mas 10 vezes 6 é mais fácil. Por quê? 10 vezes 6, 60. Não precisa pensar muito porque a tabuada do 10 já é mais fácil de fazer. 5 vezes 6, é 30. Beleza, achei de um. Achei do outro. Lembrando que aqui é 10 vezes 6, 5 vezes 6. O que falta aqui? 10 mais 5 não é 15? Então se eu pegar o resultado de 10 vezes 6 e de 5 vezes 6 e somar, vai dar a mesma coisa se eu tivesse feito de uma vez só. Então 60 mais 30 é igual a 90. O que tem que tomar cuidado? Isso aqui vale quando a gente decompôs no mesmo número, mas está sendo multiplicado pelo mesmo número. Agora, se eu somasse, por exemplo, 10 vezes 7 e, sei lá, 8 vezes 6, aí seria coisas diferentes. Aqui a gente decompôs o número para depois a gente somar no final. Não alterou em nada porque eu estou falando do mesmo número ainda.